O estudo de hoje em nossa jornada bíblica Despertar com Deus será Salmos 12. O tema: Oração por livramento. Vamos conhecer os ensinamentos divinos neste salmo para cada um de nós. Muitas vezes somos encurralados por pessoas cruéis. Os servos do bem são alvos dos servos do mal. Constantemente, perversos estão atacando os sinceros e honestos que se consagram a Deus. Às vezes, sentimos-nos sozinhos e amedrontados em um mundo cheio de pecados, de orgulho, desfalecidos e incapazes de reagir frente às investidas dos que vivem regidos pela perversidade. Davi, inocente servo de Deus, que enfrentou perseguição e toda sorte de injustiças da parte de Saul, ainda rei de Israel, nos dá diretrizes inspiradas neste Salmo 12, para lidarmos com situações indesejadas. Desejo a você um feliz despertar com Deus. Que bom você estar aqui comigo, despertando a nossa espiritualidade, despertando a nossa comunhão com Deus. O Salmo 12, escrito por Davi, é um lamento profético contra a falsidade e a opressão. Teólogos internacionais, como João Calvino, Charles Spurgeon, destacam que o salmista contrasta o engano humano com a pureza da palavra de Deus, que se levanta para proteger os necessitados e perseguidos. Então, vamos juntos conhecer os detalhes, os ensinamentos profundos deste salmo. Lembrando, é importante que você leia ou ouça o capítulo, o salmo completo em sua Bíblia, e depois vamos, neste estudo comentado, extrair os ensinos maravilhosos que o capítulo nos traz. O Salmo 12, atribuído ao rei Davi, emerge das páginas do Antigo Testamento como um lamento profundo e, ao mesmo tempo, uma declaração de fé inabalável. Escrito em um contexto de profunda decadência moral e social, onde a verdade parece ter desaparecido e a falsidade reinava soberana. Este salmo serve como um espelho para muitas eras, inclusive a nossa atual. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, eleva sua voz a Deus, não apenas para lamentar a prevalecência ou a prevalência da mentira, mas para encontrar refúgio e segurança na natureza imutável e pura da palavra do Senhor. Este salmo é uma jornada espiritual que se inicia com um grito de socorro e culmina em uma confiança serena. Ele contrasta de forma marcante a linguagem corrupta e enganosa dos homens com as palavras perfeitas e fidedignas de Deus. Ao examinarmos este texto sagrado, somos convidados a avaliar nosso próprio ambiente, nossa própria comunicação e, acima de tudo, a fonte na qual depositamos nossa confiança. Em que eu e você temos depositado nossa confiança? É uma pergunta reflexiva que nos traz este salmo. Fazendo uma análise exegética deste Salmo 12, a estrutura do salmo pode ser dividida em 4 partes principais, sendo o lamento pela falta de
fidelidade, dos versos 1 e 2, o clamor por juízo divino sobre a arrogância, nos versos 13 e 4, a resposta consoladora de Deus, no versículo 5, e finalmente a celebração da pureza da palavra de Deus e sua preservação, nos versos 6 a 8. A forma como Davi inicia o Salmo, já não há, ele diz. Como Elias, o salmista pensa que ninguém mais na terra, além dele, é fiel a Deus. Essa era a impressão de Davi. Não há mais um justo sequer. Não se pode confiar em ninguém. Assim, muitas vezes, nós nos sentimos também. Parece que estamos sozinhos na luta pelo bem, mas Deus, Ele sempre revela que, apesar do mal reinar neste mundo e de uma boa maioria escolher, não estamos sozinhos em nossa batalha contra o mal, assim como o profeta Elias, assim como Davi, nós podemos ter certeza que Deus está no controle e que Ele tem também outros servos fiéis. Deus não revela mentiras, bajulação, enganos ou ostentação. Cada um destes sinais que originam de uma má atitude que é eventualmente expressa em nossa fala. A língua pode ser nosso maior inimigo porque, apesar de pequena, pode causar grande dano. Por isso precisamos ser cuidadosos em como usamos a nossa língua. Conforme os versos 2 a 4, onde Davi expressa exatamente como os ímpios usam a língua com propósitos malignos. Então, neste salmo, neste lamento de Davi, encontramos uma oração em busca de socorro, de ajuda, diante da iniquidade prevalente diante do mundo. Agora, o perigo em nossos dias também está ligado à falsidade misturada com verdades. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a falsidade estará tão misturada com a verdade que nós precisamos de uma fonte segura para não cairmos neste perigo, neste laço do engano. Somente os que têm a guia do Espírito Santo serão capazes de distinguir a verdade do erro. Precisamos fazer todo o esforço para guardar o caminho do Senhor. De modo nenhum devemos afastar-nos de sua guia e pôr nossa confiança em homens. Os anjos do Senhor estão determinados que mantenham estrita vigilância sobre os que põem a sua fé em Deus. E esses anjos devem ser nossa especial ajuda em todo o tempo de necessidade. Cada dia, devemos ir ao Senhor em plena certeza de fé e dele, somente dele, esperar sabedoria. Os que são guiados pela palavra do Senhor distinguirão com certeza entre a falsidade e a verdade, entre o pecado e a justiça. Este texto está na meditação matinal de 1974, na página 199, e ele traz um reforço dentro do contexto que este salmo nos apresenta sobre a nossa segurança que está somente em Deus, em sua palavra. Podemos nos achar rodeados de desânimos e trevas. Cercam-nos falsidade, calamidades, injustiças. Há nuvens que não podemos dissipar. Batemo-nos em vão com as circunstâncias. Há um meio de salvamento, apenas um.
cerração e neblina cercam a terra. Para além das nuvens, resplandece a luz de Deus. Para a luz de sua presença, podemos ascender com as asas da fé. Assim como a águia, que diante da tempestade, ela alça o voo acima das nuvens tempestuosas que a separa da luz do sol, assim eu e você, como cristãos neste mundo, precisamos também, através da fé, ascender para a luz que resplandece de Deus. E aplicando agora o Salmo 12, esta oração de Davi para os nossos tempos, podemos destacar os seguintes ensinamentos. Primeiro, a santidade da palavra falada. Este salmo nos adverte severamente contra o pecado da língua, seja a mentira, a lisonja, a duplicidade e a soberba. Nossa comunicação deve ser marcada pela verdade, pelo amor, pela graça, edificando uns aos outros e glorificando a Deus. Segunda lição, a suficiência da palavra de Deus. Em uma era de pós-verdade, fake news, filosofias enganosas, nós temos uma âncora segura para a nossa alma, as Escrituras. A palavra de Deus, purificada 7 vezes, é nosso único e infalível guia de fé e prática. Por isso, eu e você estamos diariamente dedicando um tempo para garimpar, para nos aprofundarmos na palavra de Deus, em seus ensinamentos, né? Terceira lição, o coração de Deus pelos oprimidos. A intervenção de Deus no verso 5 nos lembra de seu caráter compassivo. Como igreja, o corpo de Cristo, somos chamados a refletir esse caráter, cuidando dos pobres, dos necessitados, dos oprimidos, não como uma agenda política, mas como uma expressão prática do Evangelho, um testemunho do amor de Deus. E finalmente o Salmo 12 nos ensina também a viver com esperança, mesmo em um mundo decaído. O versículo 8 nos prepara para a realidade de vivermos como peregrinos em terra estranha. Não devemos nos surpreender nem desanimar com a prevalência da impiedade no mundo. Afinal, nossa paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de um Deus que nos guarda. Nossa esperança não está na melhoria deste mundo, mas na bendita esperança da volta de Jesus e de nossa nova vida, de um novo céu, de uma nova terra. Assim, eu e você podemos superar todas as dificuldades e provações deste mundo de pecados, né? Finalizando a nossa reflexão neste Salmo 12, as palavras das pessoas alheias a Deus são falsas, a mentira é normal, o engano é comum, as agressões verbais são constantes, suas palavras são destituídas de nobreza, vazias de pureza, cheias até mesmo de venenos. Essa é a realidade nua e cruel. Ainda bem que dá para correr para Deus, não é mesmo? Que atende à oração daqueles que não querem se contaminar com as influências malignas e nem ser destruídos pelos ataques ferinos dessas pessoas usadas pelo pai da mentira. Diferentemente dos aliados ao pai da mentira, Deus tem palavras puras, refinadas 7 vezes, sem vestígio algum de qualquer contaminação. Aqueles que se aproximam de Deus serão livres dos mentirosos, livres das características daqueles
que se submetem ao inimigo. Os servos de Deus são sinceros e verdadeiros, como é o Pai da verdade. Quem se demora nas palavras humanas está fadado a ser enganado e a ser enganador. Quem se demora nas palavras de Deus, certamente será autêntico e falará somente a verdade. Quem se dedica a conhecer e aprofundar-se nas palavras de pessoas desprovidas de sabedoria divina, certamente viverá conceitos falhos, fraudulentos e errados. Mas quem dedica-se a estudar e meditar na palavra de Deus, saberá discernir o certo do errado e viverá na prática da verdade. Não esqueçamos desta verdade profunda que o Salmo 12 nos apresenta. Davi amava as Escrituras, apegava-se a cada promessa nela contida. Como rei, estava cercado de pessoas que o tratavam bem, mas cujas intenções eram ocultas. Pessoas falsas, traiçoeiras. Davi fez a única coisa que lhe cabia fazer: socorro, Senhor. Pediu socorro. Não devemos nós, muito mais hoje, recorrer ao mesmo contato de emergência de Davi? Por isso precisamos nos apegar cada dia mais à pura e perfeita palavra do Senhor, pedindo por socorro ao único capaz de nos livrar diante de uma geração perversa. O falso é desmascarado quando o verdadeiro se descortina. Apegue-se a Deus, a sua pura palavra. Então, certamente, a verdade te libertará desta geração. Vigiemos e oremos. Amém. Olha aqui, ensinamentos especiais para cada um de nós. Encontramos neste Salmo 12, não é mesmo? Realmente vivemos dias difíceis, conforme profetizado na palavra de Deus. Tempos trabalhosos e onde realmente nós precisamos ter realmente muito discernimento para não sermos vítimas do engano, né? Pensamento do dia: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. É o pensamento do verso 6, destacando a pureza, a confiabilidade da palavra de Deus. Que eu e você possamos continuar buscando nesta fonte divina, pura, a nossa caminhada, né? A nossa direção nesta vida, aqui neste mundo. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar deste novo dia. Muito obrigado, Pai querido, por este momento de comunhão, por este encontro especial contigo em Sua palavra. É muito gratificante, confortante podermos, Senhor, estarmos separando este tempo de comunhão para aprender de Ti, para buscar, Senhor, estas instruções, este conhecimento que o Senhor nos traz em Sua palavra. Ajude-nos, como ajudaste a Davi, a alcançarmos discernimento diante de tantos enganos ao nosso redor. Nos guia, Senhor, pelo Seu bom caminho e ilumina as nossas vidas. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigo estudante da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não esqueça, se você ainda não deixou o joinha, isso vai
ser de grande importância para você apoiar este projeto, se você tem acompanhado e tem apreciado. Compartilhe e também deixe o seu comentário. Se não é inscrito, inscreva-se. É um grande prazer nós separarmos diariamente esse tempo de estudo na Palavra de Deus. Amanhã vamos conhecer os ensinos no capítulo 13, Salmo 13. Eu espero por você. Até lá. Tchau, tchau.